Bom, gurizada, então vamos resolver aqui a prova de Química, tá? Da UFPR 2025, tá bom? Então, espero que ajude você a entender um pouco melhor o que você acertou, o que você errou aí, né? Então, vamos lá fazer uma correção dessa prova. Então é o seguinte, questão 19, diz assim: as restrições de produção do período pandêmico e a alta demanda com o avanço da produção dos carros elétricos impulsionaram os preços internacionais do cobre. Uma vez que os minerais possuem baixos teores desse metal, a produção de cobre é realizada a partir de uma série de etapas de enriquecimento, na qual a rocha do mineral é triturada e tratada em tanques de água contendo surfactantes. E em seguida, essa mistura é submetida à aeração. Ok? Desse modo, a espuma gerada carrega as partículas contendo cobre para a superfície, formando uma pasta com maior teor desse metal. Qual método de separação é descrito nesse processo de enriquecimento do metal? Então, basicamente, o que vai acontecer? Essa espuma vai levar o cobre para cima. O cobre vai flutuar. Se o cobre flutua, é flotação, tá? Não tem muita conversa. Flotação vem de flutuar, beleza? Filtração tinha que passar por um filtro. Destilação, se fosse destilação teria que ter um aquecimento, o líquido com menor, a substância com menor ponto de ebulição ia evaporar, entende? Não é o caso. Decantação, se fosse decantação, a substância, alguma das substâncias ia para o fundo, tá? Isso é decantação. E centrifugação é quando coloca numa centrífuga e você acelera uma decantação, basicamente, tá bom? Beleza? Então, bem tranquila a questão, separação de misturas, essa questão, beleza? Próxima questão, questão número 20. Recentemente, pesquisadores publicaram resultados sobre compostos de promécio, um dos elementos mais raros da tabela periódica. Estima-se que menos de 1 kg da substância pode ser encontrado naturalmente na crosta terrestre. A sua existência foi comprovada apenas em 1945 por meio da análise de subprodutos da fissão do urânio. O promécio é produzido pelo bombardeamento de neodímio 146 por uma partícula A, formando neodímio 147. Esse 146 e 147 é o número de massa, tá? Que por sua vez decai para a promécio 147. Beleza. O esquema a seguir ilustra esse processo. Falou ali, ok, tranquilo. Considerando as informações apresentadas, a espécie indicada por A no esquema corresponde a 1. Então veja só, quando o neodímio ele recebe essa partícula A, o que vai acontecer com ele? Ele permanece como neodímio, então o número atômico não sofre nenhuma alteração, mas o número de massa sim, tá? Lembra que o número de massa, o A é igual à soma de prótons mais nêutrons. Só que é o seguinte, se o A fosse um próton, ia aumentar o número atômico, ia mudar o elemento químico. Não é o caso. Então a única partícula que pode aumentar o número de massas sem mexer no número atômico é o nêutron. Então o A é um nêutron aqui que foi arremessado no neodímio, formando o neodímio 147. E esse neodímio 147, quando ele emite uma partícula beta, que está aqui, ele vira o promécio, tá, com o número atômico 61 e o número de massa permanece o mesmo, tá bom? Como ele está perguntando a partícula A, nêutron não tem para cabeça, tá bom? Então lembrando, se fosse próton, ali ele ia mudar o elemento químico, tá? Ele ia mexer no número de massa, mas mexeria também no número atômico. Tranquilo? Próxima questão. Questão 21. Observações realizadas durante eclipses solares permitiram a constatação de uma emissão característica de cor verde na coroa solar. No século XIX, esse resultado levou a comunidade científica a acreditar na existência de um novo elemento químico, o qual foi denominado corônium, por causa da origem da sua descoberta. Apenas no início do século XX, evidências mostraram que esse elemento não existe. E a emissão verde, na realidade, deve-se à presença do íon de ferro altamente ionizado. Ferro 13+. Bizarro isso. Considerando os valores de número atômico para o neônio, argônio, criptônio, a distribuição eletrônica de mais baixa energia desse íon altamente ionizado é
Qual que é a minha sugestão nesse caso aqui? Primeiro, se o número atômico do ferro é 26, você faz a distribuição eletrônica primeiro contando os 26, tá? Então ficaria da seguinte forma. Ferro, número atômico 26, usando o esquema do sol pastel de flango, né? Se você não sabe, tem um vídeo gravado sobre isso, tá? Então, vamos lá. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já deu 20, 3d6, beleza. O que você faz aqui para verificar a distribuição real desse cátion 13+? Primeiro você tira os elétrons da camada de valência. A camada de valência é o 4. Tira esses dois aqui, já foram 2, faltou 11. A camada de valência agora se tornou a camada 3. A camada 3, então aqui o último subnível D, tá? O D6 no caso aí. Eu vou tirar esses 6 elétrons. Tirei aqui. Vamos deixar com risco mesmo, fazer um risco em vermelho para deixar mais chamativo. Tira, beleza. Já arranquei 8 elétrons, ainda faltam 5. Você pega o último subnível da camada de valência agora, que é a 3. Aqui tem 3p6. Você vai tirar 5 para completar os 13 elétrons que foram tirados. De 6 aqui, vai ficar somente 1. Então a nova distribuição eletrônica desse íon bizarrésimo aqui vai terminar em 3s2, 3p1. Tranquilo? Tá, então vamos lá. A única alternativa que tem o 3p1 aqui é a letra A mesmo, tá? Que termina com 3p1. Então, beleza, tá, mas o que é esse Ne aí? O Ne, ele diz que o número atômico é 10, é o neônio, tá? Isso aqui, que a gente tem antes do 3s2, isso aqui é a distribuição eletrônica do neônio, tá? Então, essa forma de representar aqui nesses colchetes aqui, o neônio é só para resumir o 1s2, 2s2, 2p6, tá? Tem situações que você, quando o elemento é um pouco maior, você pode fazer o argônio, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte aqui. Eu tô dando uma viajada aqui, tá? Então, se a gente considerasse o ferro normal, tá? Fica aí 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Beleza. Tá vendo que até aqui é o 3p6? Se você contar aqui, vai dar 18 elétrons. Isso é a distribuição eletrônica do argônio. Então você pode resumir toda essa parte aqui de cima por o AR em colchetes. Então isso aqui pode. Então a distribuição eletrônica do ferro ali no estado neutro seria a distribuição do argônio mais 4s2 mais o 3d6. É uma forma de resumir só a distribuição eletrônica. Enfim, ok? Tranquilo? Letra A, não tem conversa. Beleza? Tá tudo marcado aí, mas enfim, vamos por questão de costume, vamos marcar ali, né, a alternativa correta, beleza? Próxima questão. Questão 22. Um dos pigmentos sintéticos mais antigos e encontrado em paredes de tumbas e templos egípcios é o azul egípcio, de fórmula gigantesca aí. O azul egípcio é produzido pela mistura, moagem e aquecimento de um minério de cobre, tá ali a fórmula, areia e calcário, conforme representado na equação a seguir. Tá a equação ali, beleza, muito bem. Em um experimento foram misturados 221 gramas daquele treco ali do minério de cobre, ali, né? 600 gramas de dióxido de silício e 1000 gramas de carbonato de cálcio. Muito bem. Eu vou fazer alguns comentários a respeito disso. Considerando as informações fornecidas e que a massa molar em gramas por mol do azul egípcio ali é 221. Não, azul egípcio não, esse aí é o minério, né? E do dióxido de silício é 60, do carbonato de cálcio é 100. Ali o azul egípcio, ele é... Cadê? 376. Qual será a massa de pigmento azul egípcio obtida em gramas? Tá, enfim. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: quando te dá a massa de mais de um reagente, você tem que desconfiar que alguém está sobrando,
tá? Então se da massa dos 3 reagentes ali, a gente tem que desconfiar, alguém vai sobrar, tá? Então vamos lá, ele te deu a massa desse reagente, desse, e ele quer saber a massa desse cara aqui, tá? E no caso, o CO2, ele pergunta uma coisa? Não, para nós não vai servir para nada. E a água também, dane-se ela, tá? Eu vou só copiar aqui essas fórmulas, pra gente poder resolver isso aqui. Então vai ficar Cu2, CO3, OH2, mais 8SO2, mais 2CaCO3. Ainda bem que tá balanceado esse treco, né? Se não tivesse, vixi. Mas enfim, você tinha 2CaCu Si4O10. Beleza. O resto pra gente não importa, então vamos deixar só isso aí, ok? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ver o seguinte. Pelo balanceamento, quanto que eu vou usar de cada um? Veja, o coeficiente desse primeiro cara aqui é 1. Então, cada 1 mol desse, eu reajo com 8 mols de dióxido de silício e 2 mols de carbonato de cálcio, formando 2 mols do azul egípcio, tá bom? Beleza. 1 mol desse primeiro cara, que é o minério, vai dar, deixa eu ver, qual é a massa molar dele? 221 gramas. Massa molar do dióxido de silício é 60. Vezes 8 mols, isso aí vai dar 480 gramas, tá? O carbonato de cálcio, a massa dele é 100, como tem 2 mols, vai dar 200 gramas. 2 mols do pigmento ali, 376 vezes 2 vai dar 752 gramas. Beleza. Essa é a proporção que a gente sabe que do quanto reage, quanto forma. Então, assim, nessa reação tem que seguir essas proporções. Ok. Mas quanto que nós temos aqui realmente? Tá? Isso que vai ser importante para a gente calcular aqui, tá? Nós temos 221 gramas desse, nós temos 600 gramas de dióxido de silício e 1000 gramas de carbonato de cálcio. Isso que nós temos realmente, tá? Se você olhar bem aqui, esse cara tá exatamente igual ao que a gente calculou aqui, certo? Esse cara tá maior que esse. E esse cara tá maior que esse. O que a gente pode deduzir? Esse, no caso o minério aqui, o 221 gramas, ele vai limitar a quantidade que vai reagir dos outros 2 reagentes. Então esse cara aqui é o reagente limitante, tá? E esses 2 aqui estão em excesso, beleza? No caso do dióxido de silício, está sobrando 120 gramas e o outro aí está sobrando 800 gramas, tá? Então perceba, se a cada 221 gramas desse eu formo 752 gramas do azul egípcio, se eu tenho 221 gramas, então eu vou formar 752 gramas do azul egípcio. Não tem conversa, não precisa nem fazer conta, tá? Se a quantidade do reagente limitante, vamos imaginar aqui que o reagente limitante fosse o dobro disso aqui. Então a quantidade de azul egípcio que ia formar seria o dobro também, tá? Tranquilo? Beleza? Então, nesse caso, letra C, não precisa nem fazer muita conta isso aí, né? Foi bem... É uma questão que envolve reagente limitante em excesso, mas é uma questão bem tranquila, não te exige fazer muita conta não, né? Ok? Muito bem. Próxima questão. Questão 23. Em química orgânica, o conceito de hibridização ou hibridação de orbitais atômicos é amplamente utilizado em função dos ângulos de ligação dos compostos de carbono. Tá bom. Na figura a seguir está uma representação espacial do diclorometano, que assume uma geometria tetragonal, tá? Hibridização sp3 ao redor do átomo central carbono. Esse termo tetragonal também é chamado de tetraédrica, tá? Muito bem. Considerando as informações apresentadas, qual é o valor do ângulo para a molécula do diclorometano entre as ligações hidrogênio, carbono, hidrogênio? Então, esse ângulo aqui, tá? Que mais se aproxima do observado experimentalmente. Muito bem.
Numa geometria tetraédrica aqui, quando o carbono tem hiberização sp3, então aqui uma ligação para frente e se aproximando do observador e uma lá para trás, tá? O ângulo entre as ligações é aproximadamente 109,5 graus. Todas as ligações, tá? Então é 109,5 entre essas duas, entre essas duas, entre essas duas, entre essas aqui, entre essas duas aqui também é 109,5. Todas as ligações têm um ângulo entre elas de 109,5 graus. Obviamente isso pode variar um pouquinho dependendo do ligante? Pode, mas por via de regra, né, a gente não leva tanto isso em consideração para um vestibular, tá? Então, no caso, a resposta mais próxima desse 109,5 aqui é o 110, ok? Se vocês manjam dos ângulos de ligação, lembrando, aqui, quando o carbono é sp3. Quando o carbono é sp2, faz uma dupla. Nossa, ficou feia essa dupla, hein? Misericórdia. Uma dupla. Duas simples, o ângulo entre todas as ligações vai ser 120 graus. Beleza? E quando o carbono, isso no sp2, tá? Quando o carbono faz uma ligação simples e uma tripla ou duas duplas, tá? O ângulo é 180. Tá? Tranquilo, né? Próxima questão. Questão 24. O ciclamato de sódio é um composto de fórmula, tá ali esse troço gigantesco, empregado como adoçante artificial de baixa caloria para substituir o açúcar. Sua produção é realizada pela reação de neutralização do ácido ciclâmico com hidróxido de sódio. Qual é o tipo de ligação entre o sódio e o ciclamato? Mano, o que acontece? Lembra da frase que eu sempre explico assim, tipo, em muitos conteúdos, quem me conhece ouve muito essa frase aí, tá? Fui ontem no clube brigar e saí correndo pro hospital. Isso aqui é a escala de eletronegatividade dos não metais. Você considera de uma forma bem gambiarrenta isso aí, tá? O que tá aqui é não metal. O que não está, você considera como metal. Beleza. O sódio não está aqui. Então o sódio ele é um metal. Esse restante aqui é tudo não metal. Metal com não metal, a ligação que ocorre entre o metal e não metal, o metal quer perder elétrons, ele perde elétrons e os não metais ou o não metal recebe elétrons. Isso é ligação iônica, tá? Então assim, então o sódio e o ciclamato ali, ligação iônica, não tem conversa, letra B, tá? Aqui no ciclamato, como você só tem não metais, as ligações dentro do ciclamato aí serão covalentes, porque são todos não metais ali, todos eles estão loucos para receber elétron. E para não doar elétron para o outro, eles fazem o compartilhamento. Beleza? Próxima questão. Questão 25. Na busca por combustíveis menos danosos ao meio ambiente, a amônia tem sido considerada uma possível alternativa. Tá. Imagine o negócio fedendo amônia, assim, o carro fedendo amônia. Se você nunca sentiu esse cheiro, cara, é ruim por mim. Sua combustão no motor não libera gás carbônico para a atmosfera e produz bastante calor, como mostra a reação 1. Interessante. Entretanto, a adoção da amônia encontra vários obstáculos técnicos, como o fato de sua combustão também produzir óxidos de nitrogênio altamente tóxicos. Nem tudo são flores, né, meu parceiro? A produção de óxido de nitrogênio mais simples é mostrada na reação 2. Tá bom. Por outro lado, o óxido de nitrogênio é produzido por qualquer motor de combustão interna a partir do nitrogênio atmosférico, como mostra a reação 3. Legal, tá? Então te dá a entalpia aqui, e não te dá a entalpia desse cara. Essa reação, no caso. Utilizando os dados fornecidos, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da variação de entalpia da reação 3. Isso aqui é a lei de Hess, tá? Muito bem, a gente vai ter que chegar nessa equação utilizando as anteriores, beleza? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, eu tenho que encontrar onde está o N2, e o N2 está aqui. Só que detalhe, o N2 ele precisa estar antes da seta. Deixa eu fazer um marca-texto melhor. Precisa estar antes da seta e com o coeficiente 1. Aqui em cima ele está depois da seta com o coeficiente 2. Então a gente vai pegar a primeira reação, tá? Inverter ela. Quando você inverte ela, o sinal aqui vai mudar, vai ficar positivo ΔH, beleza?
E como a gente vai dividir todos os coeficientes por 2, o ΔH também divide por 2. Vamos fazer isso aqui? Vai ficar da seguinte forma. Então, invertendo dividido por 2, vai ficar N2 mais 3 águas, formando 2NH3 mais 3 meios de O2. Tá? Coloca assim mesmo com fração, tá? Talvez você não goste de fração, mas aprenda a gostar, velho, porque fração é importante, tá bom? Então tá. Utilizando, tá, da outra reação ali, beleza, essa reação aqui a gente já usou, tá? Ah, tem que correr o ΔH, né? Vai ficar mais 1268. 1268 dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6, 0, abaixo 6, 3, 0, 8, 4. 634. Então vai ficar mais 634. Vamos apagar aqui. Vá. Beleza. Agora a gente precisa encontrar aqui o O2. Só que o O2 ele participa das duas reações, cara. Vai por mim, velho. Se uma substância aparece em mais de uma reação, evita mexer com ela, vai para a próxima, tá? No caso, o NO. O NO só aparece nessa reação aqui. Esse está do lado certo? Está, tá depois da seta. Só que aqui está multiplicado por 4 e eu preciso que esteja multiplicado por 2. Então, vamos dividir a reação inteira por 2. Vai ficar da seguinte forma. 2NH3 mais 5 meios de O2, formando 2NO mais 3H2O. Como eu dividi somente ali, o ΔH vai dividir por 2, 904 dividido por 2, 4, 5, 452. Como não inverti a reação, então nesse caso mantenho o sinal, tá? Vai ficar menos 452, beleza? Então tá bom. Agora a gente vai somar essas duas equações e ver se dá para cortar algumas coisinhas aqui. Veja que antes da seta eu tenho 3 águas, depois da seta tem 3 águas. Dá para cortar, né? Corta, corta. 2NH3, 2NH3, corta, corta também. 5 meios O2 menos 3 meios O2, aqui não vai cortar totalmente, tá? Vai sobrar um pouco aqui no reagente. Então vai ficar 5 meios menos 3 meios, isso aqui vai dar 2 meios, que é igual a 1. Então esse cara aqui corta, porque está em menor quantidade, esse permanece. Então vai sobrar, no final das contas, vai sobrar o quê? Vai sobrar N2 mais O2 formando 2NO. É a reação que eu quero? É a reação que eu quero. Beleza. O que eu faço com os ΔHs aqui? Só somo eles. Vai ficar 634 menos 452. 2 aqui, 3 menos 5, 8. Ficou 5 aqui, 5 menos 4, 1. 182, nesse caso positivo. Mais 182 positivo. E olha só que benção. Letra A. Tá. O positivo, ele indica que recebeu essa reação, é uma reação endotérmica, ela recebe energia, absorve energia. Se fosse negativo, a gente diria que é uma reação exotérmica, ela libera energia, tá? Nesse caso é endo. Tranquilo, né? Então tá, vamos pro próximo. Moçada, então vamos lá. Questão 26. Agora, muitas moléculas orgânicas apresentam mais de uma função orgânica em sua estrutura. Além das cadeias hidrocarbônicas inerentes a elas. Quando isso acontece, diz que a molécula apresenta função mista. Tá bom, tá? Considerando essas informações, qual das moléculas a seguir apresenta função mista? Vamos lá. Acetato de etila, isso aqui é bem nome de éster. Tá? Então não indica nada assim que tem mais de uma função. Beleza. Acetileno, o acetileno ele é igual a etino. Que é isso aqui, ó. Tá? É o carbono fazendo tripla ligação, tá? Ácido cloracético. Ácido indica que tem uma função aqui, que é o ácido carboxílico. Cloro, que esse cloro indica que tem haleto orgânico. Então você tem, além do ácido carboxílico, você tem um haleto orgânico. Então isso é uma função mista, tá? Nesse caso, essa substância seria representada assim, ó. Acético tem 2 carbonos.
Seria tipo um ácido carboxílico aqui, só que com cloro a mais, tá? Então aqui eu tenho o aleto e aqui eu tenho o ácido carboxílico. E vapo marca ela mesmo, tá? Anidrido acético. O anidrido acético não é uma função tão comum assim, tá? O anidrido é uma função que é isso aqui, ó. Aí meio que parece um éster com acetona, tipo um duplo éster ali, né? Beleza? É meio estranhão, mas ele é uma função assim que não é tão comum, mas pode aparecer, tá? O cloreto de acetila, ele é esse aqui, ó. Ele é um cloreto de ácido carboxílico. Em vez de ter o H, é um cloro. Tá? Então, cloreto de acetila. Isso aqui é uma função, tá? Apesar de ser meio estranho, isso aqui é uma função única aqui. Tá bom? E é o anidrido acético também. Tá? Acho que essa questão da função mista talvez tenha sido uma das mais difíceis, né, para identificar. Ok? Isso aí, vamos para a próxima questão. A última questão de química, questão 27. A partir do craqueamento do petróleo, obtém-se diversas frações que contêm mistura de hidrocarbonetos, as quais têm aplicações para diferentes finalidades, desde a produção de combustíveis até a de plásticos. Suponha que uma determinada fração desse processo resultou em uma mistura de hidrocarbonetos, contendo apenas compostos pertencentes à classe de alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos, tá? Tem ligação dupla. Esse aqui indica que tem ligação dupla, tá? Nossa, deixa eu fazer com marca-texto que é melhor. Aí, tem ligação dupla. Ok. E que todos possuem a mesma fórmula molecular C4H8. Beleza. Considerando a fórmula molecular indicada, quantos isômeros estão presentes nessa mistura de alcenos? Tem que desenhar, meu parceiro. Vamos lá. Primeiro caso. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 carbonos. Isso. Se eu colocar uma dupla aqui, eu vou ter CH2, CH, CH2, CH3. Aqui dá C4H8? Dá C4H8, tá? Então eu vou ter que montar hidrocarbonetos que possuam uma ligação dupla ali, que tem a cadeia aberta, né? Então, tá, vou fazer outra aqui. Mudar a dupla de lugar. Fazer um isômero de posição. Mudei a posição da dupla. Vai ter a mesma fórmula? Vai sim. Se eu colocar a dupla agora na outra aqui, é a mesma coisa que esse cara aqui, tá? Se eu colocar tipo a dupla aqui, não vai dar bom, tá? Porque ele vai ficar igualzinho à primeira substância. A gente pode pôr uma ramificação. Seria isso aqui, ó. Beleza? Então tá. Se a dupla tá aqui, ou tá em cima, ou tá no lado esquerdo, tanto faz, é a mesma substância. Tipo, se eu girar ela, eu chego nas outras fórmulas, né? Ok. Tem mais? Tem. Se vocês separarem bem, isso aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Isso aqui é um isômero trans. Pode ter um isômero cis. Então, onde você vai ter hidrogênio dos dois lados aqui do plano, tá? Esse é um isômero cis, tá bom? Lembre-se que o trans, ele parece uma escadinha e o cis parece um balde, ok? Então, no caso, tem outras opções? Não tem. Então, nós temos 4 isômeros possíveis, tá bom? Tranquilo? Questão boa, hein? Questão boa, não é um nível tão alto, ok? E é isso aí, moçada. O que eu posso falar para vocês aqui, considerações finais dessa prova de química? Cara, eu diria que essa prova, em química pelo menos, foi uma das mais de boa dos últimos anos, tá? Então assim, se a prova do ano que vem vai estar nesse nível, mano, é a tua chance de gabaritar. Provas com nível mais de boa tem o lado bom, né? Que você tem muito mais chance de ir bem também. O problema é que a tendência é que seus concorrentes também irão bem. Para isso, é necessário que você se prepare de forma adequada. Se você deixar para estudar somente, tipo, um mês antes da prova, meu parceiro, tu tá lascado. A aprendizagem não ocorre assim, tá? Ela ocorre de forma lenta, gradual, tá bom?
Se você principalmente está pensando em fazer um curso que é muito concorrido aí, medicina, cara, você tem que se preparar o quanto antes. Se você é um medicineiro, viu ali, putz, não vou chegar na nota de corte para ir para a segunda fase. Mano, teu estudo começa já. Você vai ter que começar a estudar o quanto antes. Até porque é o seguinte, igual eu falei, o aprendizado ocorre de forma lenta. Você tem que entender o seguinte, é igual construir um muro, por exemplo. Se o construtor ali, tipo, levantar o muro muito rápido, o que vai acontecer? Não vai dar tempo da massa secar, os tijolos vão cair tudo e, cara, vai ficar um muro lixo, isso se ele permanecer de pé, ok? O que acontece? O construtor, quando ele começa a fazer, ele faz poucas fileiras ali, deixa secar bem a massa, monta uma base legal para daí ir colocando aos poucos, dando tempo para secar a massa adequadamente. O aprendizado é a mesma coisa. Se você deixar para estudar tipo um mês antes da prova aí, tal, cara, você não vai adiantar muita coisa. Aprender em um mês antes da prova não vai aprender. É bom para revisar algumas coisas, relembrar algumas coisas. Aí tudo bem, isso é válido. Mas se você quiser, não vou pagar um lugar aí para poder fazer um mês de aula e poder passar, mano, não vai dar bom. Desculpa te informar, tá bom? Então, assim, se você quiser aprender química de verdade para poder gabaritar uma prova dessa aqui, gabaritar provas em outros lugares também, no lugar que você tanto deseja, cara, eu tenho aula de boa parte desses conteúdos que caíram aqui nessa prova, tem no meu canal de graça para você assistir, tá? Aqueles conteúdos do primeiro ano do médio ali, tem quase tudo gravado, tem mais de 50 aulas gravadas, você pode acessar aí no YouTube de boa, tá? Ou então, se você quer mais conteúdo do ensino médio inteiro, com apostilas, exercício, um monte de coisa arada, aí eu te convido a participar da imersão em química, tá? Aí, se você quiser, você pode entrar pelo link ali, no agregador de links, que vai estar ali no comentário fixado, tá bom? Se você quiser, assim, professor, eu quero saber como é que funciona isso aí. Lá tem meu WhatsApp ali profissional, você pode mandar um WhatsApp, pergunta para entender como é que é, ali eu te respondo, uma boa, tá? Se você tiver interesse aí, você pode estar estudando comigo ali, buscando a tua tão sonhada vaga na universidade, tá bom? Então é isso, moçada. Vídeo simples, uma prova até bem tranquila, tá? Eu posso dizer para vocês o seguinte, se você tentou o FPR e tal, cara, tem vestibulares de universidades particulares aqui no Paraná que tem um vestibular mais difícil em química do que a federal, tá? Ou existem outras públicas aqui que tem um vestibular muito pior, tá? Então, química federal os caras até pegam leve, assim, não costuma ser tão complexo, tá bom? Aproveitem isso para poder juntar o máximo de pontos aí, você para a segunda fase, passar da segunda fase, né, poder estudar em uma das maiores universidades do Brasil, tá bom? Então, vejo você no próximo vídeo, um grande abraço, se cuida, até mais e